Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui novamente, nesse dia de graça que o Senhor nos deu. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais um testemunho de vida, né? Mais uma experiência que eu tive com o Senhor sobrenatural. Essa eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Vem comigo que eu vou contar mais esta maravilha de Deus em minha vida. Experiência essa sobrenatural que eu tive com o Senhor. Tive o privilégio, de ter essa experiência linda e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu acordei lembrando, desse dia maravilhoso que eu tive com o Senhor. Aí eu disse para mim mesmo, não posso deixar de compartilhar com os meus queridos, que estão aqui comigo no YouTube. Antes de compartilhar essa experiência maravilhosa, eu quero, junto com vocês, ler uma passagem bíblica, um versículo bíblico, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 2, onde diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Quem está falando sobre esse versículo é o nosso amado Paulo. Este que teve um encontro com o nosso Senhor Jesus, a caminho de Damasco. E ele, se considerava um apóstolo de Jesus, porque ele teve um encontro a caminho, com o Senhor Jesus. Paulo foi um exemplo de discípulo, de Jesus Cristo para nós, Ele escreveu muitas cartas, com muita sabedoria que Deus deu a ele. Ele foi um homem muito instruído aos pés de Gamaliel. Então, assim, nós temos muito que aprender com Paulo, E muitos julgavam Paulo por ele muitos o consideravam como apóstolos, Como apóstolo de Cristo. Outros falavam que apóstolo era aqueles 12 lá que o Senhor escolheu, E Deus estava usando muito. Então, ele estava aqui, mostrando as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, independentemente de título, Ele estava querendo mostrar aqui para as pessoas que ele também teve um chamado, Assim como todos nós, independentemente de religião, sabe? Independentemente de doutrinas, sabe? O que importa é a doutrina do Senhor, que é o que está aqui, ó. Sabe? O que está enraizado aqui, ó. Aqui nas Escrituras. Deus é amor, Lá em 1 Coríntios 13 mesmo fala, que não adianta nós falarmos línguas de homens, de anjos, se não tiver amor, nós nada seremos. Então, como Deus é amor, Deus é amor. E importa que nós venhamos a ter este amor que Deus enraizou em nós através da pessoa de Jesus Cristo, E hoje nós temos o Espírito Santo que nos testifica isso, A nossa vida em Cristo Jesus. A nossa base é essa, sabe? Então não importa título, sabe? Não importa título de pastor, título de obreiro, de diácono, de apóstolo, sabe? De membro, não importa. O que importa é você estar em Cristo Jesus e você ter essa experiência com Ele dia a dia, sabe? E não importa o tamanho da sua experiência, cada experiência, no mínimo detalhe, é uma experiência com o Senhor, Eu tive a graça do Senhor de ter uma experiência sobrenatural
com Jesus Cristo, né? Aqui Paulo fala sobre a experiência dele de ter ido ao terceiro céu. Vocês já imaginaram o que é isso, gente? Chegar ao terceiro céu, né? Onde está ali, né? A graça do Senhor, o trono do Senhor, né? Onde está a moradia de Deus, né? O terceiro céu. Então, assim, Paulo teve essa graça. Ele fala aqui que não sabe se foi em espírito, se foi em corpo. O que ele fala é que Deus o sabe. Então, ele teve uma experiência. E nem por essa experiência que ele teve, que é uma experiência sobrenatural, grandiosa, inclusive, né? Ouvindo ali palavras inefáveis que ele não conseguiu nem traduzir para a gente aqui na Terra, ele teve essa experiência sobrenatural e nem por isso ele se sentiu tal. Nem por isso ele se sentiu tal, pelo contrário. Ele dizia, inclusive, que ele tinha um espinho na carne dele, né? E ele orava ao Senhor para tirar aquele espinho da carne. E Deus falava com ele que era na fraqueza ali que estava fortalecendo Paulo, né? Justamente para ele não ficar soberbo e tal e tal. Que muitas das vezes você conhece o homem quando ele dá poder, né? Dê-lhe poder, você vai começar a conhecer o caráter da pessoa. Então, Paulo ali estava ali cheio, né, do Espírito Santo, né, cheio de Deus, levando a palavra a todos, né, cumprindo o ídio do Senhor. E ele sofreu muito, né, sofreu pedrada, né, foi muito perseguido, foi preso, né. E mesmo assim, quanto mais sobrevia a tribulação sobre ele, mais ele falava do reino de Deus, mais ele apregoava o reino de Deus. Foi preso, que ele escreveu também muitas cartas para a gente, que está aqui conosco até os dias de hoje, né? Nos edificando. Então ele dizia, né, muito que na fraqueza que ele era forte justamente por isso, porque ele passava por muita tribulação, né? Então a graça de Deus, ela nos basta, sabe? Não importa se estamos passando por tribulação ou não, se estamos no tempo de bonança ou não, o que importa é nós termos Deus com cada um de nós. Todos os dias de nossas vidas, sabendo que Deus é conosco, todos os dias de nossas vidas, até o fim dos séculos, né? Então, isso que importa, é saber que Deus é com a gente. Então, gente, entrando aqui um pouco no meu testemunho, né, dos meus testemunhos, que são vários, eu vou procurar estar sempre trazendo aqui para compartilhar com vocês, né? Eu lembrei que mais ou menos no ano de 2000, mais ou menos 2000 e pouquinho, né? Há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Não lembro a data direito, porque eu sou meia ruim assim de guardar data, sabe? Mas foi mais ou menos por volta desse ano. Eu estava passando por uma tribulação, gente, vocês não têm noção. Uma tribulação, não é como todo ser humano passa. E eu cheguei ao ponto de começar a passar mal, sabe? A passar mal, assim, o corpo, como eu já falei, muitas das vezes você, por causa do seu dia a dia, quando você não coloca para fora, não compartilha e tal, o corpo, ele vai dando sinais, né? Vai falando, vai dando sinais. E eu, como eu sempre fui muito sorridente, sempre procurei transmitir só coisas boas para as pessoas, né? Nunca quis ficar compartilhando tristezas e tal, então eu guardava muito isso dentro de mim. E chegou um ponto na minha vida que eu comecei a sentir, assim, passar mal, assim, de sentir uma dor de cabeça. E eu ficava, assim, sentindo dor de cabeça e comecei a ficar fraca, sabe? E nessa época eu trabalhava lá no salão, no bairro Santa Efigênia. Aí eu lembro que teve um dia que eu saí do trabalho, fui para casa, né? E nesse dia eu não estava bem, gente. Nossa, mas como eu passei mal. Veio assim,
muita carga, né, sobre mim. E na época eu lembro que eu tinha até plano de saúde, né? E aí, como eu estava passando, eu vomitava, não parava de vomitar. Por fim, eu estava vomitando só água, e já não tinha mais o que vomitar. Eu estava vomitando água. E não sei de onde vinha essa água também, que eu não estava bebendo nada. E assim, e vomitando muita água, sabe? E aí, minhas sobrinhas começaram a ficar preocupadas comigo, sabe? E eu tentando trocar de roupa, não conseguia trocar minha roupa, gente, eu não conseguia trocar de roupa para ir para o hospital. Aí minha sobrinha veio, sabe, eu chorando e passando mal, e sem saber por quê, sabe, assim, do nada, assim, à toa, eu comecei a passar mal. E aí elas me ajudaram a trocar de roupa, sabe, começaram a chorar comigo também, que negócio todo, e minhas filhas tudo preocupadas também, que negócio todo. Aí fui pro hospital da Unimed, que tem lá na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. Então, quando eu cheguei lá, que eu fui passar pela triagem, né, que fala, e eu comecei a conversar com a médica, assim, contando para ela o que tinha acontecido comigo. Aí, do nada, eu falei, doutora, eu preciso vomitar. Aí ela tinha uma lixeira grande, assim, ela abriu a lixeira, e aí ela pôde ver o tanto que eu estava passando mal, porque eu comecei assim, do nada, era água também, sabe? Muita água, eu não sei de onde vinha esse tanto de água. E aí eu estava desidratando também ali, né? Então, e eu fui passando mal, e nisso ela me encaminhou, na mesma hora. Ela já colocou um negócio vermelho em mim, já me encaminhou pro neuro, sabe? E ali ele me colocou no soro e tal. Não, aliás, antes de eu ir pro neuro, eu fui para a sala para poder tomar soro, porque ela viu que eu estava desidratada, né? Então me colocaram no soro, aí eu tomei o soro todo, e só que do nada, depois assim, na hora, parecia que eu estava melhorando, de repente, do nada, minha dor de cabeça aumentou, gente, vocês não têm noção. Mas parecia que eu ia morrer de tanta dor de cabeça. Aí eles viram que eu não tinha melhorado, pelo contrário que eu piorei, eles me encaminharam pro neuro, né? E aí o doutor veio e me aplicou uma injeção na minha nuca. E ele ia aplicando essa injeção na nuca, e ele ia, à medida que ele ia aplicando a injeção, ele ia rodando a injeção assim, dentro da minha nuca aqui, sabe? E ele falava assim, quando der um choquinho, você me fala. Só que eu estava com tanta dor de cabeça, que tudo para mim era choque. Não sei se estava dando choque. Eu falava assim, tá bom. Aí, doutor, dor de cabeça era muito. Aí ele apertava um pouquinho. Aí continuava rodando, apertava mais um pouquinho. Continuava rodando, apertando, sabe? Aí até aplicar todo aquele líquido que estava na seringa, né, de injeção. Aí ele falou, fica sentada aí na cama um pouquinho, enquanto eu mexo aqui nos arquivos aqui no computador. Ele estava lá no computador, mexendo no computador, e eu sentada na cama. E nesse quarto tinha várias camas assim, eram pessoas que estavam internadas ali em observação, sabe? E eu estava lá também. De repente, eu comecei a sentir uma tonteira. Eu sentada na cama, comecei a sentir tonteira e falta de ar. E aí parecia que o ar estava me faltando mesmo, sabe, gente? E eu falei, doutor, eu olhei para ele, né, estava lá no computador, ele olhou para mim e falou comigo, aí eu falei com ele assim, aqui, eu estou sentindo muita falta de ar. Aí ele falou assim, é normal. Eu falei, doutor, mas eu estou sentindo muita falta de ar, eu estou começando a ficar tonta. Ele falou, não, relaxa aí, fica quietinha que vai passar, é normal. Falei, tá bom, né, normal. Aí o ar foi me faltando. Aí eu olhei pra frente assim, eu vi uma porta de banheiro. E aí eu comecei, na minha cabeça eu queria ir fazer xixi. E o acompanhante que estava comigo no quarto, eu pedi pra ele, falei com ele assim, aqui, me leva no banheiro, que eu tô muito apertada. Aí ele falou, te levo. Na hora que ele me pegou assim pelo braço pra me levantar pra mim ir, gente, ali eu desmaiei. Só que eu não vi eu desmaiando.
Na minha cabeça, na minha mente, como eu estava olhando para o banheiro e indo para o banheiro para ir fazer xixi, aquele banheiro ele estava, inclusive o banheiro estava com a porta aberta e a luz acesa. Então, quando eu olhei para o banheiro, aquela luz que estava acesa do banheiro, ela aumentou assim de uma maneira tão grande, eu não sei explicar, mais uma luz que eu nunca tinha visto na minha vida, uma luz assim estrondante, aquela luz clara. E eu entrei para ir no banheiro, só que eu entrei na luz, né, dentro dessa luz e fui. E aí eu senti como se eu estivesse sonhando, né? É como Paulo aqui falando, não sabe se foi aos céus no corpo ou se foi em espírito, ele não sabe. E eu senti que ou eu estava sonhando ou realmente eu tive essa experiência com o Senhor, né? Não sei se minha alma foi ou se eu estava sonhando. Eu sei que eu consigo contar essa experiência para vocês assim, gente. Então, depois que eu entrei nessa luz, quando eu entrei, né, nessa luz, de repente eu estava aos céus, eu estava no céu. E aí, quando eu cheguei no céu, tinha aquela porta enorme, assim, enorme, aquela porta, enorme, enorme, enorme. E eu fui chegando para perto dessa porta, só que eu não entrei para dentro da porta, veja bem. Então, quando eu cheguei perto dessa porta, eu do lado de cá ia entrar na porta. Eu vi lá no fundo vindo como se fossem dois anjos, sabe? Vindo assim de longe, assim. Eu não conseguia ver o rosto todo brilhando, sabe? Mas vinha duas pessoas assim, com aquelas vestes assim brancas, assim, sabe? Coisa mais linda, e vindo pro meu lado. Só que eles estavam bem longe, vindo. E aí, quando eu olhei para o pátio, assim, para dentro daquele pátio, tinha várias crianças brincando, e todo mundo feliz e ria e sorria, aquela felicidade, aquelas crianças brincando e sorrindo, todo mundo. Oh, gente, vocês não têm noção da felicidade que eu senti naquele momento de estar ali contemplando, sabe, essa ocasião ali. E aí, aí de repente essas crianças começaram a brincar e sorrir, corria para um lado, corria para o outro, e elas começaram a pular. A alegria era tanta que elas começaram a pular, essas crianças pulando. E aí eu peguei e falei assim, eu também quero brincar com vocês, eu também quero pular. E eu comecei a pular com as crianças. E a alegria era imensa, era inexplicável. Era inexplicável a alegria que eu estava sentindo naquele local, naquele momento. E aí, como eu estava pulando com as crianças, de repente eu me vi deitada na cama e o meu peito fazia assim, tuf, 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 tuf. Eu estava pulando e eu mesma, como é que fala? Com o mesmo sentido que eu estava pulando no céu, o meu peito pulando aqui também. E eu acordei na cama, né, lá do hospital, com meu peito fazendo isso aqui, ó, tuf, 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 pulando. Aí quando eu abri o olho, aí o médico tava lá, assim, passando a mão na minha cabeça. Passando a mão na minha cabeça, ele preocupado, sabe, com um olhão todo tamanho em cima de mim, passando a mão na minha cabeça. E eu voltando ali, né? E aí aí na hora que eu olhei pra ele assim, eu comecei a chorar, assim, do nada, comecei a chorar. É como se, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar lá, né? Mas aí comecei a chorar, sem entender o que estava acontecendo. Aí eu olhei ao redor da minha cama, cheio de gente ao redor da minha cama, gente, cheio de gente ao redor da minha cama. Aí uma mulher chegou perto de mim e tá assim, nossa, você viu o que aconteceu com você? Eu falei, não. Ela falou, gente, mas foi muito assustador. Ou seja, o médico, aí depois eles estavam me contando que o médico ficou super assustado, achando que realmente eu tinha morrido, sabe? Que eu não voltava de jeito nenhum. Aí uma enfermeira falou assim, aí eu vi a enfermeira me dando injeção, todo mundo, sabe, em cima de mim, aquele negócio todo, furando meu dedo, tirando meu sangue, todo mundo, né? Preocupado. Aí a enfermeira falou assim, ela quase desmaiou. Aí o médico falou, não, ela realmente desmaiou.
Então, assim, e aí essa história, gente, eu tinha até esquecido hoje de manhã que eu fui lembrar de novo, sabe? Então, foi algo assim sobrenatural, sabe? Que aconteceu comigo. Aí eu melhorei, aí eu sentei, aí o médico pediu para poder trazer um suco para mim, sabe? Para mim tomar e tal, porque ele viu que né, já tinha mais de um dia que eu não comia nada, que eu estava vomitando e tal. E ali eu fiquei em observação, mas eu fui melhorando e melhorei, sabe? Glória a Deus, aí o médico me deu alta. E quando eu cheguei, no outro dia que eu fui trabalhar, que eu cheguei no meu trabalho e contei né, essa experiência para minhas amigas né, de trabalho, e elas ficaram assim impactadas, elas falaram assim, Shirley, você morreu e você chegou aí aos céus. Eu falei, se eu cheguei a ter essa experiência de morte, eu não sei se foi, né? Se eu sonhei, mas que aconteceu, gente. E assim, é maravilhoso, né? Em ter essa experiência sobrenatural com o Senhor, porque a gente vê, né? Consegue ter esse sentido, né? A gente sentir que o Espírito Santo está com a gente, né? Que Deus está com a gente conseguir saber que realmente tem né, um local que a gente vá morar com o Senhor quando Jesus voltar, né? Para nos levar. Então, assim, é maravilhoso, né? Em saber que os que morrem em Cristo, né? Igual Paulo diz, né? O viver, para mim, é Cristo, o morrer é lucro. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente morrer, a gente vai estar na glória com o Senhor. Então é muito gratificante, né, saber que nós temos um Deus de amor, um Deus que nós podemos confiar que nós estaremos com Ele. Ele está conosco, né, todos os dias. A palavra de Deus fala que hoje nós o vemos como enigmas, né, como um enigma. Aí ele dá um exemplo, como você, quando você se olha no espelho, você vê quem? Você vê você, né? Ali no espelho, você vê a sua imagem, né? No espelho. E o espelho tem alguém? É você? Não, o espelho é somente um enigma, né? Você é o que está aqui, né? Ali no espelho você vê a sua imagem, né? O seu reflexo. Então hoje nós conseguimos sentir assim esse reflexo do Senhor, né? Mas a palavra de Deus fala que um dia nós o veremos face a face como Ele é. Você já imaginou, gente? É tão glorioso saber que nós conseguimos sentir Deus, saber que Deus está conosco, né? Ver e sentir esse cuidado do Senhor para com cada um de nós. Imagina o dia que nós vamos poder vê-lo face a face, gente! Sabe, é muito glorioso e eu almejo por esse dia, grandemente, almejo por esse dia, sabe? Então, assim, que nós venhamos a viver a cada dia como se fosse o dia do Senhor, né? O que quer dizer o dia do Senhor? É o dia que o Senhor Jesus vai voltar para nos levar para a glória. Então, se você souber que o Senhor Jesus vai voltar agora, vai voltar hoje, como que você iria estar agindo neste dia, né? Como que você iria, qual que seria a sua atitude se você soubesse que o Senhor é hoje, é exatamente hoje que o Senhor vai voltar? Como que você estaria lidando, se comportando neste dia? Sabe? Então, assim, o que nós venhamos a viver, né? Com muita alegria, com esperança, né? Que viva a fé, que viva a esperança, que viva o amor. O maior deles é o amor, né? A fé é aquele que nós cremos, né? Nós cremos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que um dia Deus o entregou para a gente, né? Para um dia morrer por nós, nos perdoar dos nossos pecados, né? E um dia ele ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar para nos buscar, né? Então Jesus vive e reina, né? Sempre, sempre, para todo sempre. Então quando nós cremos nisso, a palavra de Deus fala que todo aquele que crê, né, e for batizado será salvo. O batismo é para confirmar, né, a nossa crença no Senhor, né, para juntos mostrarmos para a humanidade em quem nós cremos. Então, o único caminho, né,
é Jesus Cristo. A videira verdadeira é Jesus e nós somos os ramos, que nós venhamos a estar realmente enxertados, né, no nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia todos nós venhamos a encontrarmos na glória com o Senhor, né? Gente, este foi mais um vídeo, mais um compartilhamento meu com vocês, tá? E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Se vocês estão curtindo, gente, não esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa, que juntos somos um, em Cristo Jesus, né? Deus abençoe vocês, não só hoje, mas todo sempre, alcançando com sua graça você e toda a sua família. Muito obrigada. Beijo.